Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Agrociência Podcast, aquele podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Eu tava com saudade de falar essa frase. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. O nosso bate-papo sobre ciência, sobre tecnologia, sobre inovação e agora, como você já sabe, nesse novo formato aqui do nosso podcast na TV Agrociência. Muito bem, e para bater um papo com a gente, hoje temos a Luciele, nossa convidada. Seja bem-vinda, Lu. Eu posso te chamar de Lu, sim ou não? Claro que sim. Seja bem-vinda ao Agrociência. Obrigada, obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Falar de ciência, falar de pesquisa, de inovação e também de culinária, por que não, né? Com a Lu, certeza. eu sei que ela é uma exímia pesquisadora, uma cientista, publica muito bem. Agora nós vamos descobrir os dotes culinários dela, não é mesmo, Lu? É claro, é um prazer, professor. Muito obrigada pelo convite. E hoje vamos falar um pouquinho da minha pesquisa do mestrado e também mostrar algumas coisas sobre a culinária. É isso aí, seja bem-vinda, fica à vontade, Obrigada. por favor. Sente aí, vamos bater um papo, vamos conversar então sobre sua pesquisa, sobre o que você fez no seu mestrado, sobre o que você tem planos agora para o seu doutorado, que eu sei que você está prestes a entrar no doutorado ou já entrou. Você vai contar toda essa história para a gente. A gente está muito curioso para te conhecer um pouco melhor, conhecer a sua história, de onde você vem, para onde você quer ir e o que você tem feito para isso tudo, tá bom? Tá bom. Legal. Lu, se apresenta para mim e para o público, o que você claro. tem feito, quem é você? Vamos te conhecer um pouquinho. Meu nome é Luciele, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em agronegócios da UFGD. Terminei o meu mestrado agora em fevereiro de 2026 e já ingressei no doutorado agora em março de 2026 também. Olha só, parabéns. Obrigada, É bom demais. obrigada. Bom, então no meu mestrado nós pesquisamos sobre as queimadas no Pantanal, Olha. junto com os meus orientadores, professor Jonathan, professora Roselaine, professor Leandro e... Quem mais? Quem mais participou dessa jornada? Porque isso é uma jornada, né? São 2 anos muito intensos, né, para fazer uma pesquisa nessa magnitude, nessa importância. E a gente pensa que 2 anos demora muito, né? Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Nossa, quando eu vi já tinha acabado. Não, mas é assim mesmo. Mas foi muito bom. Durante esse período de 2 anos eu conheci muitas pessoas, muitos professores. E uma coisa eu garanto, que ninguém faz ciência sozinho. Nós precisamos de pessoas e eu acredito que foi isso que me trouxe até aqui, sem dúvidas. Agora você falou uma verdade, a gente não faz ciência sozinho. Inclusive na parte de coleta de dados, que é o mais difícil, eu acredito. Para mim sempre foi a coleta mais difícil, mas tem um outro fator, um agravante, eu não sei se você passou por isso, você vai dizer pra gente, é com relação à parte psicológica. A gente precisa de um apoio, de um suporte, de alguém para estar ao nosso lado, não só ajudando na pesquisa, mas dando esse suporte psicológico, que eu acho que é fundamental. Com certeza. Bom, eu fiz uma disciplina de aluno especial em 2023, inclusive minha amiga Jaqueline que me incentivou, hoje ela também é doutoranda do programa, e foi por conta dela que eu entrei no programa de pós-graduação, então eu acredito que em 2024 principalmente foi algo que me ajudou muito, falando de forma psicológica agora, que é muito importante. A Jaqueline me fez acreditar em algo que eu não acreditava em mim mesma, então eu acredito que parte disso também eu me dedico a ela, porque foi muito importante para mim. O Nelson também esteve comigo em todo esse tempo, vários amigos que eu fiz durante o mestrado e também professores que eu pude contar para que eu pudesse chegar até aqui. Que legal. Lu, antes de você entrar no mestrado, conta pra gente qual que é a sua formação, o que você fez, você já trabalhou aonde? Conta pra nós. Bom, eu sou graduada em Administração e Ciências Contábeis pela Unigran. Nos últimos 8 anos eu trabalhei na UEMS, hoje estou dedicada totalmente à pesquisa do doutorado, então não estou trabalhando no momento. E para mim foi muito importante a minha formação da graduação, porque através dela eu pude colocar muitos pontos que eu vou falar mais daqui à frente no meu trabalho de mestrado. Uhum. Então você formou em Administração, depois fez Contábeis e já entrou direto no mestrado? Não, demorou um pouco ainda, então eu entrei no mestrado em 2024. Mas antes eu fiz aluno especial em 2023. Tá, por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que acha que para entrar no mestrado tem que ter feito um MBA, uma pós-graduação, tem todo um preparo antes. E isso é um mito que a gente põe por terra agora, né, Lu? Claro, a pessoa não precisa, então ela pode já entrar direto no mestrado. Mas é interessante você dizer, e a gente sempre gosta de reforçar, a oportunidade que o programa de pós-graduação em agronegócio, todos os programas de pós-graduação,
eles oferecem aos alunos, que é a oportunidade de fazer a disciplina como aluno especial. Você mencionou que fez uma disciplina, Sim, claro. né? E como é que foi esse processo? Foi tranquilo? Você procurou alguém? Como é que você soube da disciplina? Como é que você fez para entrar e se matricular? Em 2023 eu já trabalhava na UEMS, então foi quando a Jaqueline me incentivou, ela já era mestranda do programa, então ela me mostrou as opções de entrada, os editais, como que fazia, eu me inscrevi e quando foi em 2023 teve a seleção para aluno especial e eu fiz uma disciplina com ela, inclusive foi uma disciplina à distância e foi na disciplina que eu conheci um pouco mais sobre o programa, o que era o programa, os professores, o que pesquisavam. Então, eu terminei a disciplina em 2023 com vontade de fazer o mestrado. Então, através disso, depois da disciplina de aluno especial, em 2024 eu fiz a seleção e em março de 2024 eu comecei o mestrado. O problema de fazer a disciplina como aluno especial é que tem um bichinho lá dentro no PASSE, que é o Núcleo de Pesquisa em Administração, Contábeis e Economia da UFGD, que tem um bichinho lá que picou, não adianta, né? Você já quer entrar lá. Então, fez disciplina como aluno especial, apaixona mesmo. Ou pega ranço daquele negócio, né? Não tem meio termo, ou você quer ou você não quer. Então a gente sempre recomenda fazer a disciplina como aluno especial, não é uma oportunidade? Com certeza, sem dúvida. É isso aí, pessoal. Então vocês conheceram um pouquinho da Luciele, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Resistência, agilidade, eficiência. A força para produzir mais está na Comagran. Mangueiras hidráulicas e prensagem de terminais e conexões de alta performance. Correias transportadoras e elevadoras para todos os desafios. A mais completa linha de ferramentas e equipamentos para aumentar sua produtividade. A força da produção está aqui. Comagran, ajudando a produzir. Estamos de volta, pessoal, agora para dar continuidade no nosso bate-papo. Lu, a gente sabe que você está preparando um prato especial para nós. Conta pra gente o que você vai preparar hoje de rango para essa turma que está aqui, todo mundo com fome, inclusive eu. Hoje nós vamos preparar uma feijoada, é um prato muito típico, né? Então vou fazer um passo a passo de como nós fazemos por aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Botar a mão na massa porque eu já estou ficando com fome. Quais são os ingredientes que você tem aí na sua feijoada? Os ingredientes, como é que fala? Os ingredientes chave, os principais. Aí depois eu vou tentar te convencer para você passar os segredos da sua feijoada. Vamos lá. Ligar aqui? Uhum. Vamos lá. Agora. Pronto. Fogo na panela. Bom, o primeiro ingrediente vai ser alho. Boa. O que mais? Você já tem um fiozinho de óleo ali esquentando, né? Sim, já tem um fiozinho de óleo aqui. Tá. Temos aqui Alho picado. alho poró e cebola. Alho poró Vamos é bom, colocar hein? o bacon. Alho poró, cebola, bacon. Rapaz, escuta esse cheiro. O Vamos cheiro tá bom. colocar calabresa. Já mais um tanto de calabresa. Você tem as quantidades aí pra gente ter uma ideia e passar pra nossa audiência? Depende pro tanto de pessoa que você vai cozinhar. Mas é mais ou menos 1 quilo de cada ingrediente. Tá. Para cerca de 15 pessoas. Beleza, beleza. Vamos lá. Qual é o próximo aí da vez? Deixa eu ver, deixa Muito fritar bem. um pouco agora. Vai deixar fritar um Deixa pouquinho? fritar um pouquinho. Então fica à vontade, dá uma mexida aí, deixa fritar o bicho um pouco, que daqui a pouco a gente volta, nós vamos continuar o nosso bate-papo. Ô Lu, então enquanto você está mexendo aí, podemos continuar aqui. Chega pra cá, senta aí. Chega pra cá, senta aqui, vamos continuar o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho da sua dissertação, lá do seu mestrado. Então, lembrando que a Luciele fez mestrado no Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da nossa UFGD. Foi em 2024, né? Sim. 24 e 25. E vamos falar do problema de pesquisa, né? O que te motivou? Você descobriu o problema da sua pesquisa durante o programa ou já foi o seu projeto para ingresso no programa? Fala um pouquinho do problema de pesquisa e dos objetivos da sua dissertação. Tá bem. Bom, o bioma Pantanal sempre teve em evidência, seja por ser muito alagado ou por ter muitas secas. Certo. Então, quando eu entrei no mestrado, nós tínhamos uma outra ideia, mas conversando com os meus orientadores, nós vimos que o Pantanal estava em evidência naquele momento, em 2024 especificamente,
e nós queríamos entender como que funcionava a dinâmica das queimadas. Certo. E para isso nós definimos um recorte. Então, entre 2014 e 2024, o que aconteceu no Pantanal? E com base nisso, nós definimos 3 objetivos. Os objetivos foi analisar a dinâmica nesse período, essa década, entender como os fatores socioeconômicos tiveram impacto nas queimadas e o objetivo-chave, como as ações governamentais interferiram nessa década. Já fiquei curioso agora para saber o que tem a ver fatores socioeconômicos com queimada no Pantanal. Olha que loucura, de onde você tirou isso? De onde brotou isso? Isso já tem na academia, na ciência, algo sobre isso? Ou você teve essa ideia ou conversando com seus orientadores? Existem muitos artigos que falam do Pantanal, alguns mais específicos sobre a fauna e a flora, outros específicos sobre a pecuária, alguns somente sobre desmatamento, outros somente sobre queimadas. Então a ideia da dissertação foi tentar juntar um pouco de tudo isso para tentar entender como que funciona. Será que as queimadas elas são interferidas somente pelas ações humanas ou existem outros fatores que podem agregar a isso? Que bacana, bom saber, hein? Sim, Olha sim. que legal isso aí. Agora então nós temos um baita problema de pesquisa. Sim, Inegável. Isso aí dá quase uma tese praticamente. Com certeza. Você vai continuar no doutorado esse tema ou não? Com certeza sim. Olha aí, ó, viu? Eu percebo as coisas, eu capto as coisas no ar. Então nós já temos o nosso problema de pesquisa. Qual foi então o seu objetivo, foco da sua pesquisa? Assim, é isso que eu quero investigar. Então, o objetivo foi tentar analisar o que aconteceu nesse período de 2014 a 2024 e como que as ações governamentais interferiram nas queimadas nesse período. Muito bem, olha que bacana. E foi difícil encontrar uma metodologia adequada para esse objetivo? Tinha muitos caminhos, muitas coisas que poderíamos ter feito, mas também muitas coisas que ficaram de lacunas que podem ser feitas. Certo. Então, tinha muitos artigos que eu usei de referência, claro, muita literatura importante sobre o Pantanal, mas nós definimos que usamos dados secundários. Eu usei dados do INPE, do IBGE e principalmente do MAP Biomas, contribuiu muito para o meu trabalho. E com base nesses dados que foram encontrados, nós conseguimos responder a todos os objetivos da dissertação. Entendi, olha só. Eu acho que já está mexendo lá, acho que dá pra gente dar uma mexida naquela panela ali para não queimar, será que não? Vamos Você sim, vamos que lá. é a chefe aqui hoje, eu só tô dando meus pitacos. Vamos lá dar uma olhada, ver como é que tá? Corta pra nós. Bom, aqui já começou a fritar, então, temos nossos ingredientes. Cheiroso. Já começou a ficar com cheiro bom aqui. Tá com cheiro excelente. Rapaz. Tá ficando no jeito. Tem que deixar fritar bem aí, como Deixar é que é? fritar bem aqui para ficar bem douradinho, para conseguir colocar os outros ingredientes. Deixa fritar até Uns dourar. minutinhos e a gente já consegue concluir tudo aqui. É porque o alho e o alho poró e a cebola, ela frita antes da calabresa e do bacon, né? Mas tem um segredo. Ah, ó, isso Esse é o isso segredo. que eu queria saber. Esse é o segredo. Quem sabe até o final a gente consegue revelar. Ah, será que eu consigo extrair esse segredo da Luciele, sim ou não? Rapaz. Eu vou colocar os outros ingredientes. Tem mais? Tem mais? Ó, tem mais ingredientes ali, pessoal. Vamos lá ver. O que você tá colocando aí, Luciele? Vou colocar mais ingredientes agora para complementar aqui, porque afinal estamos em bastante pessoas, né? Ah, entendi. Tem que Você tá alimentar colocando aqui. mais do mesmo, então. Mais Você do tá colocando mesmo, mais sim. cebola Isso. para chegar naquela quantia que você falou de até 1 quilo ali para 15 pessoas. Isso mesmo. Você colocou então cebola aqui E alho poró. E alho poró. Aqui nós temos alguns outros ingredientes que estão separados, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Corta aqui para mim, ó, câmera. Qual que é que eu tô nessa? Isso. Olha só, aqui temos cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha. Não, só cebolinha. Isso aqui é um ingrediente para dar o toque final depois? Isso mesmo. É no acabamento? Isso. Muito bem. Isso aqui não pode faltar, né, pessoal? Ó, dá uma olhada aqui, ó. A laranjinha. Essa laranjinha aqui, ela é tradicional da feijoada brasileira. Aqui nós temos também o louro, né? Isso. O louro Esse você também é coloca uma parte pra- do segredo. Você coloca ele para cozinhar depois, junto quando coloca o feijão, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer Agora aqui? esperar dar uma fritadinha aqui pra gente colocar os outros ingredientes. Você deixa fritar do jeito que tá, não coloca água nem nada. Não, desse jeito aqui. Porque aqui já temos os ingredientes que são bem gordurosos, como o bacon e a calabresa. Certo. Então ele por si só vai soltar a gordura necessária para que seja frito. Para fazer a fritura. Sim. Muito bem. Podemos continuar o nosso bate-papo aqui ou Claro, com certeza, podemos. chega para cá? Eu vou ficar em pé aqui porque as costas já começam a doer, a idade começa a apertar. Luciele,
Então você já falou um pouco dos objetivos da sua pesquisa, você falou um pouco do problema da sua pesquisa e a metodologia. Eu estou curioso para saber a metodologia. Você disse que usou dados do INPE? INPE. Dados do INPE. Foi tranquilo de conseguir esses dados? Os dados do INPE foi tranquilo, do IBGE eu tive um pouco mais de dificuldade, mas como eu disse no começo, a ciência não se faz sozinha. É verdade. Então eu tive muita parceria do grupo de pesquisa de orientados do professor Jonathan, Roselaine e Leandro. Então meus colegas, que também são orientados deles, me ajudaram muito na base de dados. E através dos dados do IBGE eu também consegui construir uma base muito boa. E eu conversei também com algumas pessoas que trabalham no IBGE, então através dessas pessoas eu pude ter acesso a mais dados que nem sempre estavam de tão fáceis acesso. A gente fala sempre em dados, né? Dados para cá, dados para lá, dados da pesquisa, mas vamos tentar expor numa linguagem um pouco mais popular, digamos assim, menos acadêmica, porque a gente tem um público muito variado aqui de pessoas que se interessam pelo assunto, mas que pode ser que não sejam da academia, né? Claro. Que tipo de dados são esses que você identificou, que você teve que buscar, trazer para uma base de dados para você tabular e fazer as análises depois? Por exemplo, eu imagino que seja focos de queimada, talvez. Seria isso? Sim, bom, os dados socioeconômicos eu usei do IBGE, que são população dos municípios que foram estudados, o nível de renda, a escolaridade, nível de natalidade, mortalidade, todos esses dados que compõem o perfil socioeconômico de uma região foi extraído do INPE. Então você pegou a região do Pantanal, os dados das pessoas que estavam na região do Pantanal, exclusivamente. Que cidades que você pegou ali? Corumbá, Aquidauana? Foi feito um recorte para minha pesquisa, então eu usei ali as sub-regiões do Pantanal. O Pantanal, ele abrange várias regiões, então eu fiz um recorte e usei só as cidades que eram 100% do bioma Pantanal, e não as que estão em transição. Então, Aquidauana mesmo é uma porta do Pantanal, ela já não é, então não entra então? Ela entra, com certeza sim. Então, assim, as que estão em transição, elas não entram. Entendi. Então, o estudo ele foi definido somente nas regiões que são 100% Pantanal, principalmente Aquidauana e Corumbá. Então, ele foi definido entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque o bioma Pantanal ele está nesses dois estados. Ele pega também uma parte dos países do Paraguai e Bolívia, mas não foi o foco desse estudo. Então, nesse estudo, a nossa delimitação metodológica foi Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as regiões que são 100% dentro do Pantanal. Ah, então entrou um pedaço do Mato Grosso também, porque tem uma baita de uma... vasto o Pantanal lá também, muito bom. Então, dados socioeconômicos e dados do bioma, o que você pegou mais, assim, essa questão das queimadas? Isso, aí então, parte dos biomas, eu consegui pegar os focos de queimada, que foi extraído da plataforma BD Queimadas e do MAP Biomas, os dados de desmatamento, que também foi dessas mesmas plataformas, e além do mais, eu consegui os dados com a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, em relação às fiscalizações que são realizadas no bioma. Legal. Ou seja, as multas que são aplicadas pela Polícia Militar Ambiental. Esse em específico, eu consegui acesso somente no estado de Mato Grosso do Sul, dentro do Pantanal. Então, essa parte no estado do Mato Grosso não foi possível eu conseguir. Lucélia, agora eu estou curioso por uma questão. Você estava dizendo que você fez o seu mestrado num programa de pós-graduação em agronegócio. Sim, claro. Mas você pegou dados sociodemográficos da população dos municípios. Essa população é exclusivo das pessoas que moram na cidade, exclusivo da população que mora no campo ou misto? Esses resultados que eu utilizei, eles são de forma geral. Então, por exemplo, se existe 10 mil habitantes em determinada cidade, foi de forma geral, tanto da cidade quanto do campo. Entendi, olha aí. Porque, como a gente está falando de um PPG em agronegócio, daqui a pouco você vai provavelmente falar das queimadas. E eu imagino, posso estar errado, que há uma carga de responsabilidade sobre os produtores rurais do Pantanal com relação à queimada, né? Fiscalização e tudo mais. Eu não sei, eu não tenho esse dado. Se você tiver, por favor, compartilhe conosco. Os dados de queimadas, elas são mais presentes, obviamente, no campo do que em relação à cidade? Ou você não considerou as queimadas da cidade no seu estudo? Isso é um fator muito importante, porque dependendo do tamanho da cidade, daquela região, é o nível de proporção de queimadas que ela tem. Por exemplo, Corumbá é uma área muito extensa, então é natural que os dados de queimadas sejam mais concentrados em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul.
Ladário é um município pequeno, então é natural que lá vai ter menos focos. E sim, o fato de ter mais vegetação e ser mais cidade ou campo faz muita diferença. E também precisamos considerar que Corumbá, aquela região, Corumbá, Ladário, é uma região muito quente. Você chegou a estudar e avaliar aquela questão do fogo, como é que chama? Espontâneo? Sim, claro. Quando se fala de queimada, é muito natural que pensamos que alguém foi lá e colocou o fogo. É mais fácil pensar desse jeito. Então, com base nos resultados da minha pesquisa, eu também comecei a entender que não é só a queimada provocada por ações humanas. Também existe as ações climáticas. E às vezes nós pensamos, mas o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque o fogo ele também se pega sozinho. Por exemplo, quando tem muita seca, ele é provocado de forma espontânea. Então, nesse caso, é uma conjunção de coisas. Por isso que o Pantanal não é algo só queimou, mas queimou por causa do quê? Não. O que causou aquilo? Olha só que bacana, né, gente? É legal a gente bater um papo com quem foi à frente, fez a pesquisa, trouxe os dados, trouxe isso para a ciência, para a academia e traduzindo numa linguagem popular, numa linguagem mais acessível, fácil, num bate-papo tranquilo, descontraído como esse que a gente está aqui agora, fazendo uma feijoada, preparando uma feijoada, olha só. E a ideia, o grande foco, o grande propósito do nosso trabalho é justamente esse, pegar uma pesquisadora, uma cientista que teve o trabalho de desenvolver todo esse tipo de pesquisa e trazer para vocês que estão aqui nos acompanhando, nos dando o privilégio da sua companhia e da sua audiência, para entender um pouco mais do que realmente é desenvolvido dentro de um programa de pós-graduação em prol de um setor, de um segmento tão importante, principalmente para a economia do nosso país, como o agronegócio. Se você está gostando, eu te convido para ficar por aqui mais um pouquinho, que a gente vai fazer mais um break, mais uma pausa e dar uma mexida na nossa panela lá para não deixar queimar os nossos ingredientes e a gente volta já já, não saia daí. O campo ensina, desafia e recompensa quem planta com propósito. Cada safra é uma nova história e cada decisão faz a diferença entre o acaso e o resultado planejado. A Agis nasceu com esse propósito: transformar informação em produtividade e tecnologia em confiança. Desde 2012, com sede em Dourados, a Agis Tecnologias Integradas se tornou referência em agricultura de precisão. Atendemos produtores em todo o Centro-Oeste e Sudeste, levando ciência, credibilidade e resultados reais para o campo. A tecnologia é o coração do nosso trabalho. Nossas coletas são realizadas com trado eletrohidráulico, sem contato manual com a amostra, garantindo pureza e precisão nos resultados. Nossas caminhonetes são rastreadas e monitoradas em tempo real, permitindo que o produtor acompanhe o processo de qualquer lugar. É a união entre tecnologia, transparência e segurança em cada etapa. Contamos com laboratórios especializados em análises detalhadas de solo, foliar, compactação e até nematóides, revelando o potencial produtivo de cada área. Nossos relatórios digitais e mapas de fertilidade orientam decisões precisas de manejo, com recomendações personalizadas para cada cultura e cada investimento. Também realizamos a calibração e a regulagem dos equipamentos, garantindo que cada aplicação ocorra na dosagem certa. A Agis é mais que uma prestadora de serviço, é parceira estratégica do produtor rural. Trabalhamos lado a lado, ajudando a planejar com precisão, reduzir custos e aumentar resultados, unindo conhecimento técnico e previsibilidade assertiva. Porque produtividade não é sorte, é gestão inteligente do solo e da lavoura. No campo, cada detalhe conta. E quando a tecnologia caminha ao lado da experiência, o futuro da agricultura é mais rentável, sustentável e previsível. Agis Tecnologias Integradas, plantando inovação, colhendo resultados.
Muito bem, pessoal, estamos de volta para continuar o nosso bate-papo aqui com a Luciele, falando de ciência, falando de queimadas no Pantanal e falar de feijoada. Só não pode queimar a feijoada, hein, Luciele? Pelo amor de Deus. Não, claro que não. Olha só, eu estava olhando aqui nos bastidores que você colocou mais ingredientes lá. Ó. Eu tô achando que esse aí que era o segredo, hein, pessoal, que ela não quer contar pra gente, porque ela não colocou aqui. Mas a minha equipe técnica captou essa imagem, vai colocar aqui na edição para vocês verem ela colocando lá. Ó. Ela que achou que não estava filmando. Conta pra gente o que você colocou lá na panela. Agora nós colocamos a parte das carnes, então tem costela de porco, tem a parte do pé, orelha, vários miúdos, calabresa, bacon. Então é isso aí, pessoal. Ingredientes na panela. A gente vai continuar agora o nosso bate-papo aqui enquanto o negócio cozinha lá, né, Lu? Claro. Beleza, então vamos lá. Ó, uma coisa que você comentou antes do intervalo, mas ainda estou com uma pitada de curiosidade aqui a respeito do agronegócio. Qual a importância do agronegócio? Como o agronegócio entrou na sua pesquisa? Por que tem relação? Hoje é muito mais fácil culpar o agronegócio. Então, nós temos que entender que sem a pecuária no Pantanal, existem muitas atividades que não funcionam. Por conta disso, o agronegócio é uma parte fundamental. Nesse caso, a pecuária no Pantanal, ela tem muita pressão. Então, muitas das vezes, ela vai ser julgada como culpada. Então, estou expandindo para aumentar a pecuária. Estou desmatando, estou queimando para aumentar a pecuária. Mas a pecuária é a atividade principal do bioma Pantanal. Não de todo o bioma, mas das maiores regiões, principalmente falando do nosso estado, da cidade de Corumbá. Então, como não vai ter pecuária se é a principal atividade? Para quem assistiu a novela Pantanal vai saber que o boi pantaneiro é originário lá do Pantanal. Né? Tudo começou, a pecuária começou com esse animal, com esse boi, com as pessoas, os vaqueiros lá, recolhendo esses animais para fazer a cultura, né? Criar esses animais de alguma forma. Então esse animal sempre esteve lá. Então a pecuária sempre esteve no Pantanal, sempre esteve presente no Pantanal. E se a pecuária esteve presente no Pantanal, o agronegócio esteve presente no Pantanal, porque pecuária é agronegócio. Concorda? Com certeza. E com base nisso que nós conseguimos identificar muitos fatores dessa pesquisa. A pecuária ela é fundamental no bioma Pantanal, isso sem dúvida. Todas as pesquisas apontam para isso. E como que nós podemos fazer uma referência do agronegócio com as queimadas, que é o foco desse trabalho? Então, muito se fala de queimadas e desmatamento. Sempre é para a expansão agropecuária, mas nem sempre é só para isso. E com base nisso que nós coletamos os dados socioeconômicos, os focos de queimada, fiscalização e também desmatamento, para ver se dentro de todo esse conjunto de dados tinha alguma relevância. Olha que legal, pessoal. E tem ou não? E aí, tem ou não? É isso que nós queremos saber. Agora vamos partir para os resultados da sua pesquisa. Nós já falamos de objetivo, já falamos de metodologia. É importante agora a gente entender o que você descobriu, o que você encontrou lá na sua pesquisa. Mas eu acho que antes de você falar, vamos mexer a panela. Vamos. Vamos mexer a panela porque tá um cheiro. Escuta esse cheiro aí, ó. Chegar bem pertinho aqui com o microfone para você escutar esse cheiro. Olha aí. Orelha de porco, pé de porco, tem pé aí? Tem, pezinho aqui, ó. Calabresa. Pezinho. Rapaz, não tem como ficar ruim não, né? Não tem como. E daqui a pouco tem o segredo dessa feijoada, hein? E vai sair esse segredo mesmo, sim ou não? Vai sair, hein? A Com plateia certeza. tá enlouquecida ali, querendo saber o segredo dessa feijoada da Luciele aí. Ela já deu alguns spoilers, ela já deu algumas dicas aí de qual é o segredo da sua feijoada. E nós vamos juntos convencê-la a entregar esse segredo aqui, pode ficar tranquilo. Será, hein? Eu acho que você vai, eu acho. Nem que role um cachê, nem que role um suborno, ela vai ter que entregar o segredo. Se ficar bom, né? Porque se também não ficar, também não quero saber. Com certeza vai ficar, isso eu garanto. Ah, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos saber, vamos ver. Chega pra cá. Continuando falando aqui de resultados. Os resultados são bons, são ruins, são animadores? Conta pra mim o que você descobriu, é importante a gente falar disso. Tudo bem. Então eu fiz uma relação entre todos esses dados secundários que foram coletados, nós organizamos eles em planilhas de Excel e foi feita uma relação para ver se tinha sentido ou não. Os dados socioeconômicos, se eles têm um impacto ou não, o nível de escolaridade das pessoas, a renda,
natalidade, mortalidade, e com base nesses dados, é claro que existe muitas variáveis que foram analisadas, então às vezes por conta do tempo a gente não vai conseguir explorar tudo aqui, mas depois vocês podem conferir na versão final do trabalho que vai estar disponível no site da UFGD, mas tem um impacto muito grande os dados socioeconômicos. Primeiro, acima de tudo, o acesso à educação. Então, vamos imaginar que existe uma população no bioma Pantanal que não tem acesso adequado à saúde, à educação. Essa pessoa não vai receber, por exemplo, conhecimento sobre queimadas, se ela nem recebeu o básico que é saúde e educação. Então, muitas das vezes, existe um problema nisso tudo, que é o terceiro objetivo do trabalho, que é a governança. Mas o que a governança tem a ver com tudo isso? Vamos explicar um pouquinho para a audiência o que é a governança. Então, no terceiro objetivo do trabalho, nós analisamos como que foi feito as políticas públicas para essa década, de 2014 e 2024. Muitas das vezes, as pessoas não têm acesso à informação, seja ela mais simples que seja. Muitas das vezes, as pessoas não têm acesso à informação, por mais simples que ela seja. Então, com base nos dados socioeconômicos, nós conseguimos encontrar pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e o nível de renda. Então, às vezes, o nível de renda vai fazer com que aquela pessoa saia daquela localidade e vai para outra região. Tá. Mas mesmo que ela saia dali ou ela fique ali, o problema, ele continua, ele é local. Então, nesse sentido de acessos, não muda muita coisa para os resultados. Mas ele muda no sentido de que mesmo que essa pessoa saia e entra outra pessoa no lugar dela, ela vai continuar sem acesso. Então, muitas vezes ela saiu e foi procurar, mas a mesma pessoa que voltou vai continuar sem acesso. Então, o problema vai continuar. O problema está no local e na disponibilidade de informação e conhecimento. Isso. Então, o que isso tem a ver com governança? Hoje, governança, nós tratamos como os órgãos governamentais que levam informação à população, seja qualquer tipo de informação. Nesse caso, estamos falando das queimadas. Então, o que eu queria mostrar nesse trabalho é que o que foi feito nesse período, de 2014 a 2024, e como que isso teve um impacto positivo ou negativo. Certo. Entre 2020 e 2024 foram os 2 anos mais... Críticos, digamos assim? Sim, mais críticos. Então, como que as políticas públicas se reagiram nesse período? Tá. O Pantanal, ele tem muitas leis, muitos decretos, muitas coisas que foram importantes voltadas para a proteção ambiental. Mas existe uma falha. Os órgãos governamentais precisam de uma conjunção. Existe a fiscalização do IBAMA, da Polícia Militar Ambiental, entre outros órgãos que compõem todo esse conjunto de órgãos do bioma. Mas precisa de ter uma relação conjunta entre eles, para que as coisas funcionem. E o bioma Pantanal, você sabia que ele não acontece tudo sozinho? É mesmo? Quando a gente fala mais. Quando Quero a gente saber. fala de Pantanal, existem os biomas que são cercas do Pantanal. Por exemplo, a Amazônia e o Cerrado. Então, às vezes a gente escuta uma notícia, ou vê na televisão alguma coisa e pensa, nossa, mas o Pantanal é ruim, não é bom, uma imagem negativa. Mas não é isso. O Pantanal, ele depende dos outros biomas que vivem perto. O Cerrado e a Amazônia, no caso. Tá. Ele está no meio dos dois ali. Sim. Então, o que acontece na Amazônia interfere 100% no Pantanal, assim como no Cerrado. E entre outros biomas, mas como o foco é esse, né? Então, vamos falar do Pantanal. E vice-versa, provavelmente, Sim, né? Ele com influencia certeza. e é influenciado. Sim, com certeza. Tá. Então, assim, o que podemos entender de tudo isso? Existem políticas, existem decretos, existem leis, mas as leis não se conversam. Então, existe sim. Inclusive, o nosso estado de Mato Grosso do Sul foi reconhecido pela NASA por ser o estado que mais se preocupa com a proteção ambiental no Pantanal. Nós temos um governo que se preocupa bastante com as leis, com os decretos, com várias coisas que fazem para que seja melhorado o bioma Pantanal, mas ainda assim essas políticas não são 100% eficazes. Entendi. Que loucura, hein? Precisava fazer esse trabalho de conexão entre os poderes para que eles se conversassem e, em conjunto, encontrassem alternativas para a melhoria do bioma. Sim. E desse problema que o bioma enfrenta. Inclusive, uma das lacunas do trabalho é que conseguimos alguns resultados de aplicação de multas da Polícia Militar Ambiental, mas uma coisa que me intrigou e que me deixou muito curiosa é, essas multas estão sendo pagas? Ou elas chegam a algum poder público e ela é desfeita por algum motivo? Como assim? E aí, o que você descobriu?
Então, essa é uma lacuna do meu trabalho. É uma lacuna? É uma lacuna. Você deixou como uma sugestão para próximas pesquisas? Sim, sim. Ou você vai fazer isso agora no seu doutorado? Quem sabe? Cenas para o próximo capítulo. Então, existe muita coisa sendo feita no Pantanal, muita parte de fiscalização está sendo feita, mas e os resultados dessa fiscalização? Tá. Então, essa é uma pergunta muito importante que eu deixei como uma lacuna no meu trabalho. Tá. É a pergunta de milhões que não quer calar. Quem são os responsáveis por tudo isso? Temos atores que nós podemos pontuar e apontar e falar, ó, estes são os responsáveis para cada um dos segmentos, ou não? A responsabilidade é de um conjunto, inclusive nossa. Hoje é muito difícil você colocar culpa em alguém ou em algo. Com base em todos os resultados dessa pesquisa, os resultados apontam que é um conjunto de fatores, não só pela ação humana, mas também as ações climáticas. Porque se nós como os humanos não temos um cuidado com o meio ambiente, com a degradação que acontece no Pantanal, como que nós queremos que os outros cuidem, se nós mesmos não estamos cuidando? E isso tem muito a ver com as políticas públicas. Não dá para transferir a responsabilidade para todo mundo também, né? Não dá. Até porque muitas vezes a gente vai pensar, tá bom, eu moro aqui, eu não moro no Pantanal, então eu não devo cuidar. Não é isso. Às vezes você pode cuidar de outra forma, levando informação. E isso também é um ponto muito importante. Que é exatamente isso que o podcast Agrociência, a TV Agrociência está fazendo nesse momento, levando informação, conhecimento, pesquisa acadêmica para todos vocês que nos acompanham. Olha só a importância disso. Estamos no caminho certo. Com certeza. Olha aí, gente. Valorize esse trabalho, valorize a TV Agrociência, porque esse trabalho aqui é fundamental para a gente disseminar o que é produzido na academia em prol não só do agronegócio, mas também das pessoas que vivem na cidade, em todos os setores, todos os segmentos. A gente volta já, não saia daí. Vivemos em uma luta constante com o tempo. Quando temos um prazo urgente, parece que ele voa. Quando queremos muito uma coisa e somos obrigados a esperar, ele se arrasta. Na sociedade atual, o tempo virou artigo de luxo. Valioso, finito, esgotável. Foi exatamente por isso que criamos o método Influx. Um ambiente de aprendizado que marca para sempre a vida dos nossos alunos. Porque parte do ponto de vista mais importante do mundo, o do seu sonho. Nosso objetivo? Encurtar o tempo para o domínio do inglês e espanhol, para você ganhar no mínimo 1 ano a mais de vida. São 8.760 horas, tempo suficiente para ler mais de 13 mil páginas de ótimos livros, para assistir mais de 2.500 bons filmes, ouvir uns 3.000 podcasts. Tempo para dar a volta ao mundo várias vezes. Para dar mais de 30.000 abraços em quem você ama. Tempo para curtir mais a vida. Celebrar mais. Vencer mais rápido. O que nos move é a vocação de construir um mundo livre da barreira do idioma. Porque liberdade, em essência, é ter possibilidades na vida. E você consegue isso quando tem mais tempo. Mais futuro em menos tempo na Influx. Estamos de volta, pessoal, para dar continuidade no nosso bate-papo aqui com a Luciele, falando de queimadas, falando de biomas, falando de Pantanal, falando de feijoada e de tantas outras coisas. Lu, me conta uma coisa. A situação do Pantanal em relação às queimadas está piorando, está igual? O que você descobriu? Os dados indicam que sim, estão piorando, infelizmente, mas existe uma solução. As políticas públicas têm avançado nos últimos 5 anos, principalmente, e o resultado dessa pesquisa, ele mostrou para nós que se as políticas públicas forem integradas com os órgãos governamentais, com a fiscalização, pensando na população que mora no Pantanal, provavelmente terá um bom resultado. Então, uma das lacunas do estudo é analisar isso em estudos futuros, em pensar em políticas que juntem os biomas, quem sabe numa política entre Amazônia, Cerrado e Pantanal. E pensar na comunidade que mora naquela região, porque não faz sentido fazer uma política sem antes consultar a população que vive naquela região. Então, sim, tem solução. Então está melhorando a situação e tem solução. Tem solução. Muito bom, bom saber. Uma curiosidade minha agora, particular, o que mais te chamou a atenção nessa sua pesquisa aí, da sua dissertação, do seu mestrado? A gente sempre tem algo que a gente se identifica mais, que você gosta mais, que chama mais atenção. No seu caso, o que você tem a dizer?
No início eu pensava que era muito sobre a questão humana. Está queimando o Pantanal, nossa, como que as pessoas colocam tanto fogo no Pantanal? Mas não é só isso, a pesquisa trouxe resultados que mostram que não é só isso. Existem os fatores climáticos, existem os fatores dos outros biomas, como a Amazônia e o Cerrado, que interferem. Se chove muito na Amazônia, infelizmente interfere no Pantanal. Então você descobriu algo que você achava diferente do que você achava. Sim, sim. Então, assim... Isso é bastante comum na pesquisa, né? Sim, e principalmente no acesso a informações das outras pessoas, porque pode ser que não só eu tinha essa dúvida. Às vezes outra pessoa que vê na televisão o Pantanal queimando pode pensar, nossa, mas as pessoas só colocam fogo no Pantanal. E às vezes não é as pessoas que estão colocando fogo. Não é isso, né? E Isso acaba se tornando uma desinformação, né, Luciele? Com As certeza. pessoas acham, botam aquilo na cabeça, ou até outras pessoas que têm algum certo influência nas mídias, na Sim. internet, fala alguma coisa dessa sem comprovação científica e acaba se tornando verdade na cabeça das pessoas e isso acaba se tornando um problema, né? Então, um dos grandes propósitos e motivos do Agrociência ter surgido era justamente combater esse tipo de desinformação. Muita coisa do que a gente acha não é verdade. E aí a gente cria aquele conceito, aquele preconceito a respeito de um assunto que não é verdade. E isso é muito presente no agronegócio, infelizmente. Então, parabéns. Você Obrigada. descobriu que aquilo que você acreditava não é 100% verdade e ainda foi além e levou isso para frente e está trazendo para a gente hoje, para a nossa audiência, conhecer um pouco mais sobre o bioma Pantanal. Com Parabéns. certeza. Obrigada, obrigada. Agora vamos falar de feijoada? Vamos, Como é que tá a nossa feijoada, quase no nosso ponto. prato do dia? Já tá no jeito? Eu tô com uma fome que você não tem E ideia. o cheiro tá bom, hein? Ah, tá bom mesmo, porque esse tipo de prato, ele tem a característica de soltar um cheiro muito bom, que vai longe e é convidativo. Conta pra gente o que tá faltando. Eu já tô vendo alguns ingredientes novos aqui. Nós temos aqui Sim. farofa, não, isso aqui é o quê? Farofa com torresmo. Farofa com torresmo, a laranjinha que não pode faltar, Sim. tem um molinho de pimenta aqui, ali temos a couve picadinha, né, previamente picadinha pela nossa equipe. O que mais? Aqui tem tudo aquilo que nós, como diz o outro, entreveramos, misturamos nesse panelão. E agora temos o feijão preto que já foi previamente cozido, é isso? Isso mesmo. Fala pra mim então, continua. Então agora nós vamos colocar parte do segredo. Opa, chegou a hora, pessoal, aquela hora que nós estávamos esperando, muito ansiosos. O segredo da chefe Luciele. Então agora Me aqui conta. não tem medida, esse é o segredo. Nós vamos colocar os temperos, aqui tem um pouquinho de coloral, para dar uma corzinha. Ó, e ela coloca com gosto o tal do coloral, hein? Aqui Olha. temos folha de louro para dar um saborzinho especial. Folha de louro é outro ingrediente como a couve e a laranja, não pode faltar, Um né? pouquinho de sal, que não pode faltar. Sal a gosto. E esse aqui é o carro-chefe. Que Mostra são... aqui para essa câmera pra gente ver, Aqui ó. Olha aí. são vários temperos que eu mesmo desidrato, coloco no forno e faço um mix. Então esse aqui é o segredo oficial. O segredo da chefe está nesse... E esse aqui não pode ter dó. Ela falou que é uma poção mágica, né? Eu quero ver o que vai transformar esse povo que está ali na plateia. Transformando em cientistas, tá bom. Com certeza, esse é o foco. Pesquisadores. Você vai precisar de ajuda aí? Por enquanto não. Tá de boa? Sim. Olha lá, vai queimar a mão aí, mulher. Pera aí, dá um paninho aqui. Rapaz, o panelão é grande, tem que ser mesmo, porque o que tem de gente com fome ali naquele bastidor, eu vou falar pra você. Rapaz, é que eu mando eles ficar tudo quieto. Eu mandei comer torresmo, comer pão, torrada, uns negócios ali pra eles pararem de falar um pouco. Mas o que tem de gente com fome ali, vocês vão ver depois. Bom, então agora a gente vai para a parte final da feijoada. Aqui já tem um pouco de feijão preto pré-cozido com louro e outros temperos. Vamos acrescentar isso a essa mistura que já está fritando. Rapaz, e dele feijão preto. Dele feijão preto. Oh, rapaz, olha lá. Isso é colírio para os olhos de quem está com fome. Veja só. Pena que a televisão ainda não permitiu mandar o cheiro para nossa audiência, olha. Porque tá uma delícia. Quero ver se vai ficar bom mesmo. E o que você costuma colocar de acompanhamento na feijoada? É só feijoada com a farofa e a couve ou tem um arrozinho branco também? Com certeza não pode faltar um arrozinho branco, hein? É mesmo, é? Sim. E é só isso também, não precisa mais, né? Não, isso já está completo. Aí aquela cervejinha. Uma cervejinha, uma caipirinha. A caipirinha, né, meus A amigos? Nós caipirinha, estamos no Brasil. Salvador. O gringo vem de tão longe, né, Sloan? Pra tomar uma caipirinha e comer a feijoada do brasileiro. Ah,
Será que vai sair uma caipirinha aqui hoje? Quem sabe, hein? Quem sabe, né? Quem sabe. Esperamos que sim. Muito bem. Rapaz, é feijão pra dar com pau aí, hein? Ó, vai longe aí. E existe coisa melhor, pessoal, do que a gente comer uma boa, típica feijoada brasileira falando de ciência, falando de pesquisa, falando do nosso país, do nosso bioma, dos nossos biomas, do Pantanal. Agora nós temos ali o nosso querido amigo Sloan, que esteve no episódio passado conversando com a gente aqui, falando de arroz carreteiro. Quem se lembra aí do episódio em que o Sloan veio contar da sua experiência lá na Bolívia e também falando de arroz carreteiro. Até ele ganhou até um nome, né? Como que é, produção? O arroz carreteiro do Sloan? Carreteiro Bagual? Carreteiro Bagual do Sloan, rapaz. Se você não assistiu esse episódio, você tá perdendo. Foi muito bacana. Volta aí nos episódios do nosso canal. Tá disponível lá o episódio do Sloan, falando da sua experiência lá na Bolívia, falando de tudo que ele adquiriu de conhecimento, né, na experiência dele enquanto estágio na fazenda da Bolívia, e também compartilhando conosco uma receita típica, tradicional da região, inclusive do Pantanal que a gente está falando agora aqui, né? O arroz carreteiro Bagual do Sloan. Aê, Sloan, velho! É isso aí, fazendo uma publi aqui, um merchan para você sobre o que você fez lá no último episódio, o episódio sobre experiências fora do Brasil no estágio lá na Bolívia. Muito bom! E aí, Luciele? Estamos quase caminhando para os finalmente. Aqui já está todos os ingredientes. Vamos deixar dar uma fervida agora. E daqui a pouco podemos servir. Oh, coisa boa, hein? Tá bonito ou não tá? Muito bom, muito bom. O cheiro tá uma delícia. Podemos voltar aqui para o nosso bate-papo então, Luciele. Tá tudo de boa aí? Tudo de boa aqui. Os ingredientes todos misturados? Precisa misturar mais alguma coisa ou tá tudo certo? Falta esse daqui. Ó, tem mais alguma coisa ali. Que é um temperinho. Ah, esse aí é aquela cebolinha picada que estava previamente picadinha, preparada ali. Sim. A Luciele, ela tem uma equipe, viu, pessoal? Uma equipe que auxilia ela aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai apresentar essa equipe aí. Fiquem tranquilos. Já já vocês vão conhecer toda a nossa equipe aqui do AgroCiência TV, toda a nossa produção, todo mundo que está aqui nos bastidores com a gente. Beleza? Tudo certo? Mais alguma coisa? Não? Tudo certo. Então vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Muito bem. Falamos de bioma, falamos de Pantanal, falamos de queimada. Você falou do que mais te surpreendeu na sua pesquisa. E o que foi? Só para recapitular. O que mais me surpreendeu é que o Pantanal não queima sozinho. Olha aí, pessoal. Resumindo, o Pantanal, ele não queima sozinho, mas quando queima, ele tem a capacidade de se reerguer, se regenerar. Sem dúvida. Como a nossa natureza é fantástica, né, pessoal? Não vamos colocar a culpa no produtor rural, não vamos colocar a culpa nas pessoas da cidade, porque existem outras possibilidades também. Não que não hajam criminosos, porque a gente não pode deixar de evidenciar isso. Pessoas que colocam fogo numa graminha que seja, ele está cometendo um crime ambiental muito grave, muito sério, e a gente precisa combater esse tipo de problema, né? Com Mais certeza. algum recadinho da gente, antes da gente sair para o nosso último intervalo? Eu gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram para que os resultados dessa pesquisa fosse possível finalizar com êxito. O pessoal da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, o pessoal do IBGE, em nome da pessoa de Fernando Galina. Acho que é melhor gravar de novo. Eu gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram para que os resultados dessa pesquisa fossem possível no IBGE, em nome do Fernando Galina, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, os meus orientadores, que sem eles não seria possível, e graças a essa pesquisa conseguimos vários artigos que vai ser publicado em breve e conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é mostrar por que o Pantanal está queimando, o que isso pode ser feito, o que tem sendo feito e o que podemos estudar. Então, para mim foi muito importante esse tema, é importante, eu iniciei agora no doutorado esse ano e quero continuar com esse tema
E para mim foi muito importante ter o apoio das pessoas, foi fundamental. É isso aí, ó. Daqui a pouco a gente volta para provar a iguaria, provar essa feijoada muito chique que a Luciele está fazendo aqui pra gente. E você não saia daí, porque você vai saber junto comigo se o negócio ficou bom ou se não ficou tão bom assim. Eu volto já para te contar, não saia daí. Estamos de volta, pessoal, para o nosso último episódio aqui, nesse nosso bate-papo com a Luciele, falando de ciência, falando de comida, falando de pesquisa acadêmica. Luciele, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo, encerrar o nosso episódio aqui do podcast Agrociência, da TV Agrociência, um último recadinho aí em relação às conclusões da sua pesquisa. Quais foram as principais conclusões aí que você encontrou, que você fala assim, isso aqui é a cereja do bolo da minha pesquisa, é isso aqui que vai ficar para a posteridade, é isso aqui que fica para as demais pessoas que precisam desse tipo de trabalho? O impacto fundamental das políticas públicas que foram desenvolvidas para com as queimadas no Pantanal. Foi fundamental encontrar esses achados, principalmente se tratando do estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, é isso aí, pessoal. Olha que bacana. Olha só, a gente estava falando de pratos típicos brasileiros. O que nós temos aqui? Feijoada e caipirinha. Feijoada combina com caipirinha. Saúde! Saúde! Muito bem. Agora nós vamos provar aquilo que a Luciele preparou pra gente com muito carinho. Vamos lá? Vamos, com certeza. certeza. Eu tô ansiosíssimo para provar essa feijoada aí. Serve um prato pra mim, que assim como eu fiz lá no episódio do Sloan, eu vou provar. E se tiver bom, eu falo. Se não tiver tão bom assim, aí eu finjo e falo que estava bom do mesmo jeito. Mas a cara conta, né? A cara condena. Olha só. Pega umas rodilhas ali. Uma pescada aqui. Dá uma pescada nessa carne aí. Me conta uma coisa. Qual que é a estratégia aí que você falou de colocar essa uma colher? Pode ser essa? Sim. Qual que é a estratégia de colocar essa laranja aí na feijoada? Você estava me dizendo que tem um motivo. A laranja ela é importante para a redução da gordura. A gordura da carne, hein? A gordura da carne. É ela que vai tirar a gordura da carne? Sim. Ela diminui, ela puxa essa gordura? Puxa a gordura, sim. Muito bem. Deixa eu pegar um pouquinho dessa farofinha que tem aqui. Ok. Deixa eu ver aqui se eu tenho um pegador aqui. Não temos um pegador aqui para eu pegar. Luísa, me alcança um... Ah, não, tem aqui, ó. Vou servir aquela couve lá, ó. Porque feijoada sem couve não é feijoada. Gostei da dica da laranja, hein? A laranja, então, nesse caso aqui, é para puxar e reter ali a gordura da carne, né? Sim. Muito bem, pessoal. E você? Serve o seu também, uai. Eu vou comer sozinho aqui? Não tem como, né? Rapaz, vamos ver aqui. A expectativa é grande, pessoal. Olha só, eu vou esperar a nossa convidada para a gente provar junto aqui essa típica feijoada brasileira, acompanhada de uma boa caipirinha que também foi feita pela Luciele, que a gente descobriu nos bastidores aqui, que ela também sabe fazer drinks, né, Luciele? Sim, com certeza. Com quem que você aprendeu a fazer isso tudo? É um combo, o YouTube tá aí. Sempre ele, né? Sempre o YouTube aí, Sempre. dando dicas maravilhosas de culinária, de drinks. Muito bem. Chega pra cá, vamos provar junto comigo aqui, que eu tô ansiosíssimo. Não demora não, porque eu quero comer essa feijoada aqui. Olha lá, 3, 2, 1 então, hein? Todo mundo a postos. Ó, rapaz, saúde. Vamos ver? Feijãozinho preto tem seu valor, né? Rapaz, ainda não deu pra sentir o sabor. Vamos ver. Olha isso, olha isso. Saúde. Tá de E aí, parabéns. como que tá a feijoada? Aprovado? Tá de parabéns. Ó, Bom. saborosíssima, tempero Obrigada. na medida. Fica a dica aí. Vamos deixar os ingredientes na descrição do vídeo aí pro pessoal? Sim, com certeza. Outra coisa que a gente tem que colocar na descrição do vídeo é a sua dissertação para aquelas pessoas que quiserem baixar, Com certeza. para ler o seu trabalho, para usar como referência, como base, as publicações que foram sendo feitas no decorrer do tempo,
Conforme forem saindo, a gente coloca o link para o pessoal fazer o download também e ler os seus trabalhos. Sim, professor Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Eu que obrigada agradeço. a toda a equipe que está aqui acompanhando toda essa gravação. E também quero deixar convite para vocês que no segundo semestre abre nosso edital de disciplina de aluno especial no PPG Agronegócios. E em outubro, nosso edital de aluno regular para o início em março de 2027. Fique de olho. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui do podcast Agrociência. Hoje, ciência, culinária, tudo interligado, trazendo conhecimento, informação, tecnologia para você que nos acompanha. Agradeço a disponibilidade, agradeço a sua audiência. Não esquece de compartilhar esse material, esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas acompanhem um pouco mais daquilo que é produzido aqui no nosso programa de pós-graduação em agronegócio da UFGD e conheçam a ciência em prol do agronegócio. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Alô, vem cá! Luciele, Tô me recompondo aqui. quero mostrar a Luciele, nossa parceira. Essa câmera aqui, ali. Luciele, nossa entrevistada. Quem mais? Chega pra cá. Se apresenta pra turma aí. Nelson Barbosa, Ei, mestrando em Nelson. agronegócios e esposo da Luciele. Vai lá. Muito obrigado pela presença. Vai Juliano, falar que você é mestrando chega no pra PPG cá. Agronegócio. Vai logo. Vai logo. Vai Juliano logo. também trabalha com a Falou gente que aqui você no é programa de mestrando? pós-graduação em agronegócio, doutor em agronegócio e agora é parceiro aqui do podcast Agrociência. Tamo junto. Obrigado pela presença. Obrigado, Valeu, até mais. Quem mais? Se apresenta aqui pra turma. Precisa sim. Olha lá, olha pra aquela câmera lá. Quem é você? Segundo ano de pós-graduação em agronegócio, mestrado. Estou aqui para vir apreciar essa galera, conhecer o podcast e adorei. É isso aí. Obrigado pela presença, seja bem-vinda. Quem mais? Vem, Flavinha, vem se apresentar aqui. Tá com vergonha de quê? Você não é assim? Flávia é nossa parceira aqui do projeto. Ela também que fica nos bastidores, só captando imagens, divulgando stories, reels para todos vocês. Obrigado pela presença. Valeu. Zluan! Zluan, vocês já conhecem essa figura aqui do episódio anterior. Obrigado pela presença. Olha ele aí, manda um alô pra turma. E aí, turma, confere o episódio aí. Show de bola. Show, agora nós vamos comer. Chega pra cá. Quem é você? Matheus. Ó, Mateusão também fica na técnica, cuidando do áudio, do som. Tudo que vocês escutam é culpa desse cara. Se tiver cagada, a culpa é dele. Mais um episódio gravado com sucesso aí, Fábio. É nóis. Tamo junto. Chega pra cá, Luiz. Famoso Kegler. Você é Né? mestrando no PPG O Agronegócio. grave. Fechou. Vocês vão entender por quê. Fala um alô aí. Um grande alô pra todo mundo. Aí, ó, tá vendo? Esse cara aqui é responsável pelas imagens, tudo que vocês assistem aí, é esse cara que prepara pra vocês. Obrigado pela presença, meu irmão. Valeu? Chega pra cá. Quem é você? Se apresenta pra turma. Eu sou a Laiane, sou mestranda do PPG Agronegócio, acabei de entrar e é isso aí. Seja bem-vinda ao PPG Agronegócios, ao Agrociência Podcast. Seja bem-vinda. Vamos comer feijoada agora. Bora. Cadê? Quem que falta? A minha turma aqui, ó. Essa turma aqui, que eu não posso deixar de agradecer. Ó, Luísa aqui tá uniformizada, inclusive, ó. Luísa, Rafael, fala um alô pra turma aqui, ó. Pra essa câmera do meio. Quem são vocês? Filhos do host. Olha aí. Obrigado, pessoal. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado pelo apoio de sempre. Falta mais alguém? Não, tudo certo. Quem tá por aqui é isso, né? Eu quero agradecer também a minha esposa Maria Tereza, que não tá aqui, mas tá trabalhando, né? Enquanto a gente está aqui produzindo conteúdo para todos vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau!